Olá, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas. Estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania, programa transmitido pela TV Cidadã no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o nosso tema de hoje são os avanços e os desafios das mulheres nesse século. Quais as dificuldades, mas o que nós já conquistamos? Acima de tudo, qual já foi o caminho trilhado até os dias de hoje? E para falar um pouquinho conosco hoje, nós vamos ter a presença da nossa advogada, a doutora Júlia Nascimento, que preside a comissão da OAB Mulher, advogada aqui da Seccional de Alagoas. E vamos falar também com a professora Elvira Simões Barreto, que hoje é vice-coordenadora do Núcleo Temático da Mulher da Universidade Federal de Alagoas e que também trabalha em projeto específico no CNPq. Quais as dúvidas e quais as dificuldades da mulher nesse século? Professora Elvira, quais os desafios e o quanto nós já trilhamos? Qual a avaliação que a senhora faz nos dias de hoje? Desafios são muitos, não é? Ainda muitos desafios, mas tivemos muitas conquistas, inclusive que se destaca no meu ponto de vista, está na consciência do direito à liberdade e no direito da igualdade entre homens e mulheres. As mulheres passaram ascendentemente a ter essa conquista, que está no campo da subjetividade, mas ainda é um desafio grande. A verdade é que durante muitos anos tentaram calar a nossa boca, né? Exato. E nós conquistamos o direito de manifestar, de falar, de pensar e de demonstrar aquilo que pensamos e acreditamos. Eu acho que isso é um ponto importante. A liberdade passa por essa consciência que a mulher tem do direito de se manifestar. Eu acho que isso é fundamental, não é, professora? Exatamente, não é? Quer dizer, até no início... No início da modernidade, as mulheres não poderiam pesquisar nem produzir conhecimento. Você vê que para a própria universidade isso faz uma grande diferença, né? Durante muitos anos, a universidade, os núcleos de pesquisas, eles eram formados unicamente por homens, não é? Porque a mulher não tinha o direito e nem a vontade, não podia nem ter a vontade de estar lá, não é verdade? Exatamente. A gente vê que só, vamos dizer, quase no final do século passado, na década de 70, que se consegue formular a pílula anticoncepcional, que foi uma das conquistas, vamos dizer, mais relevantes para as mulheres. Foi um grande avanço para o século, né? A que tem a relação com ciência, porque se fosse o contrário, né? Com certeza. Os homens já teriam descoberto, né? A pílula com muita antecedência. Com certeza. Que parece algo simples, mas foi o direito a ter autonomia sobre o seu corpo, de decidir a respeito da quantidade de filhos, etc. E o Brasil foi, vamos dizer, foi o país que foi exemplar nas mulheres adotando a pílula anticoncepcional. Na verdade, parece uma bobagem, mas é a demonstração de que nós não somos objeto comandado por ele e que a gente tem liberdade para escolher, né? O que quer ter, o que quer fazer e como quer fazer. Então, eu acho que isso é fundamental. Mais do que um simples efeito do comprimido, é o psicológico, é todo o subjetivismo que esse elemento traz, essa conquista. E fortalecer mais as famílias também, diminuir a mortalidade materna, que havia bastante, não é? E fortalece a família porque diminui o número de filhos e com esse tempo que a gente tem, muito exíguo e tal, essa condição mais de ter mais tempo de cuidar de uma forma, vamos dizer, igualitária entre os filhos, né? Com certeza foi uma grande conquista. Se pararmos para pensar, doutora Júlia, em termos de mulheres ocupando cargos, ocupando lideranças, representando, quebrando paradigmas na nossa história, como a senhora avalia, em toda a nossa história, essas mulheres? Elas conseguiram avançar, conseguiram ocupar espaço? Há ainda o que ser feito? É verdade, nós já conseguimos sim alcançar alguns espaços, mas o que a gente observa é que, de fato, os cargos que decidem não são os cargos femininos, são mais ocupados por homens. Temos mulheres como vice, temos mulheres que estão ao lado, mas não como aquela quem decide, como aquela que bate o martelo, como aquela que diz finalmente vai ser essa decisão. Talvez por isso tenhamos ainda algumas dificuldades e ainda temos muito que evoluir, temos muito que avançar. O espaço está sendo colocado,
temos mulheres capacitadas e estamos precisando colocar essas mulheres capacitadas nos locais adequados. Na verdade, nós temos que observar, e há um contrassenso com relação às mulheres não estarem ocupando esses cargos, porque dizem os estudos que as mulheres já estudam mais do que os homens. Sim. Dizem os estudos que grande parte das famílias brasileiras já são comandadas e mantidas por mulheres. Então, imaginar que essas mulheres não têm condições ou não ocupam os espaços de decisão no país é um verdadeiro contrassenso, não é, professora? Mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Como você disse, hoje já do ponto de vista do grau de conhecimento, inclusive, só tem um detalhe, a mulher estuda mais, vamos dizer, na formação, né, universitária, mais anos que os homens. Por outro lado, se for ver quantos doutores e doutoras tem, aí diminui um pouco em relação, tem mais homens doutores, a gente associa nos cargos de decisão também. Então, a gente chega como diz Virginia Woolf, num teto de vidro. A gente pensa que pode subir mais e tem algo, inclusive uma barreira interna, inclusive, às vezes, né, na própria cultura de socialização. E muitas vezes não vista pela própria sociedade, pela própria família ou até pela própria mulher. São barreiras que nem mesmo a mulher muitas vezes tem consciência de que elas existem, né? E elas são limitadas, elas são colocadas na vida das mulheres, mas que precisam ser superadas. Acho que nós vivemos um momento em que a consciência, ela está cada vez mais mudando a vida das famílias, mudando a vida da sociedade. Então, a consciência de todos esses direitos, de toda a responsabilidade que a mulher exerce na sociedade, vem aumentando cada vez mais essa atuação. Agora, quando nós pensamos na mulher que não tem uma condição financeira, professora, que não tem aquele desenvolvimento profissional ainda, como ela está hoje dentro da família brasileira? Eu digo, ainda vive muita violência? Como essa mulher se apresenta hoje na sociedade brasileira? Porque nós temos que falar de duas vertentes, duas situações completamente diferentes. Como você vê essa mulher hoje, professora? Que as condições materiais já é uma violência, né, que vivem essas mulheres. E hoje a gente vê que 70% ou 60% mais ou menos são chefes de família que estão ali para dar o suporte material e afetivo. E muitas vezes a gente se depara com situações assim terríveis, que não são poucas, né, de problema da violência física mesmo contra essa mulher, que hoje a mulher pode escolher seu parceiro, seu companheiro, separa, volta, e constitui uma família mais ampliada, mas de todas as formas ainda há muito desrespeito. Não há dificuldade ainda de reconhecer que nós mulheres temos condições de ser iguais aos homens. Até mesmo de reconhecer que ela já está nessa condição enquanto responsabilidade de sustentar a casa, de dar o apoio emocional e tudo isso. Então, essa mulher empobrecida, ela vive em situação de muito tipo de violência, né? E a violência, eu penso que é mais disfarçada, é a do desrespeito a essa mulher como cidadã. A violência psicológica, na verdade, né, professora? E no ambiente de moradia como um todo, você sendo mulher, chefe de família, que esse reconhecer a autoridade dessa mulher no entorno, seja na sua família, seja mesmo no seu bairro, a gente vê muito isso. E outro problema gravíssimo que está preocupando muito é o problema do abuso sexual, né, nas famílias, que independente de classe social existe, mas nas famílias mais empobrecidas é cruel. Ainda aparece mais, né, professora? Mas aproveitando esse ponto de nível social, de nível econômico e até cultural, doutora Júlia, a senhora acha que a questão da violência, seja psicológica, seja a violência física efetivamente, ou até o abuso sexual, é uma característica das famílias com menor capacidade financeira, ou essa é uma realidade que acontece em todas as famílias brasileiras, ou que todas as famílias estão sujeitas? Qual é a sua visão disso? Todas as famílias estão sujeitas, só que a que mais aparece são as famílias menos abastadas financeiramente. Talvez por questões de vergonha, que a mulher, uma classe média alta, tenha vergonha de se mostrar, de dizer que está sendo vítima de algum tipo de violência. E muitas vezes a violência que aparece só é a violência física. Só que a física antes, ela foi acompanhada de várias outras formas de violência durante vários
períodos da vida e ela não soube identificar que aquilo era uma violência. Doutora Júlia, a senhora acha então que tem muitas mulheres de uma classe média ou de uma classe média alta que vivem violência, seja psicológica ou até a física, e não denunciam por vergonha? Existe violência. Isso ainda acontece? Na verdade, Fernanda, algumas ainda nem sabem que estão sendo vítimas de violência. Elas não sabem que aquela forma de cuidar do patrimônio dela, que o marido diz que é zelo, é uma violência que não dispõe ela o direito dela tomar conta do próprio patrimônio. Não poder escolher, né, de que forma ela vai usar os seus próprios recursos, né? Isso não tem nada de zelo, né? Pelo contrário, isso é retirar a liberdade que ela tem, né, de gastar o que ela mesma ganha, né? Exatamente. Então, é uma situação bastante preocupante. Afinal de contas, a violência, ela é democrática. Está em todos os níveis, culturais, econômicos e em todas as regiões do país, em todas as religiões, em todo canto. E é o que a colega coloca. Muitas vezes a mulher não tem coragem de assumir, ela tem vergonha e fica pensando que isso é um problema da família. Agora, o vizinho escuta e quantas vezes ele não denuncia? Professora, como a senhora enxerga essa história para a sociedade? Qual a responsabilidade que o Estado, a sociedade tem diante da violência? Nós não podemos ignorar que esse não é um problema da família. Não. Essa informação é equivocada. Totalmente equivocada, vem de uma tradição cultural, né? Do lugar, a casa é o lugar da intimidade, que não se deve, né, se envolver e tal. Eu acho que a sociedade moderna separou, criou uma barreira cultural, né? E que até hoje ainda é um desafio. Cultural no sentido de quê? É um desrespeito à intimidade, você invade. E agora é completamente o contrário, não é? Quando a gente precisa que a sociedade assuma uma responsabilidade por essa proteção da criança, da mulher, né? Qualquer situação de violência. Do idoso, né? Do que idoso, tem tanto muito, isso, não é? Todos nós devemos ter a consciência de responsabilidade para que isso não se reproduza. E além disso, doutora Elvira, eles ainda acham que eu não vou me meter nesse problema porque esse problema não é meu. Exato. Eu não tenho que procurar problema para mim. É meio que puxar algo que não me pertence, não é? Mas é importante que a sociedade e o Estado tenham a consciência da responsabilidade que tem. A violência doméstica é um problema endêmico do nosso país e tem que ser resolvido por todos nós, atores e responsáveis por essa sociedade. Então, essa não é uma responsabilidade só da mulher violentada. Agora, nós temos instrumentos. Na verdade, o nosso ordenamento jurídico hoje traz várias leis que protegem a mulher, seja a lei da união estável, seja a lei da violência doméstica, a lei Maria da Penha, também a lei dos alimentos gravídicos, que garante ao bebê o pagamento e o cuidado dos alimentos desde o período em que ele está na barriga da mãe. Então nós temos leis importantes, a lei do feminicídio, são leis importantes que protegem os direitos da mulher. Mas essas leis são aplicadas efetivamente no Brasil hoje, doutora Júlia? Como a senhora enxerga a própria aplicação da lei Maria da Penha e todas essas outras ferramentas? Com relação à lei, existe realmente uma aplicabilidade, mas falta alguns instrumentos que dê suporte a essa lei. Que o papel da lei, a forma como ela é colocada, os instrumentos que a lei diz, o juiz até aplica, mas na prática ainda falta muito suporte para dar a essa mulher. Por exemplo, como ela vai sair do lar, o juiz determina o afastamento e ela vai sobreviver como? Como é que ela vai sair, morar com os filhos onde? Então, falta esse suporte, falta mais uma efetividade com relação à aplicação em si desses instrumentos pós-lei. É como dizer que a lei é boa, mas ela não foi aplicada ainda na sua plenitude. Então, por isso, ela não cumpre o seu objetivo e o seu papel. No que diz respeito ao feminicídio, a gente tem um avanço, porque o feminicídio ele nos traz dados que nós não tínhamos antes. Sim. Esses dados realmente estão chegando, professora, nos seus núcleos de pesquisa, onde a senhora acompanha isso? Essas informações estão sendo monitoradas como o Estado deveria fazer? De maneira alguma. Particularmente aqui no estado de Alagoas. A gente não tem uma mínima suporte de proteção a essa mulher, não é? A casa-abrigo, a gente tá uma vulnerabilidade muito grande. Até os próprios atores que atendem essa mulher violentada, eles tratam ela como ela deveria ser tratada? Porque a gente escuta muito isso, Melhorou né? bastante. Melhorou. Há que se reconhecer que houve alguma capacitação nessa área de gênero, direitos humanos. Nós já temos delegadas que têm esse suporte de abordagem, mas ainda é um grande desafio.
São poucas as delegacias, fecham finais de semana. Há uma Quer dizer, o final de semana que muitas vezes não a sei bebida como alcoólica está desse mês para cá, faz mas toda enfim. essa interferência na família, Outro né? risco é a morosidade, não é, na aplicação. A quantidade de casos é enorme e há controvérsias, né, com essa questão mesmo de se tentar fazer vamos dizer, um ajuste na separação. Tem uma denominação para fazer para harmonizar, para ver se supera o conflito e tal. Uma conciliação. É conciliação, verdadeira, e isso né? é um risco. Precisa muito cuidado, porque muitas mulheres já morreram em processo de E, na verdade, de muitas vezes a mulher é conciliação. enganada de uma conciliação que, de fato, não existe. Não Ela existe. continua vivendo a ameaça. Na verdade, em Alagoas, se utiliza as ferramentas com relação à proteção, ao combate à violência, mas ainda de forma precária. É preciso avançar com todos esses institutos, seja na prisão daquele que pratica a violência, seja no encaminhamento do processo, que também não anda e demora muito e acaba gerando injustiças, seja até nas providências de defesa e apoio da mulher violentada, que também não funciona bem. Mas o fato é que a mulher, durante todos esses anos, já avançou muito. Hoje você vê mulheres ocupando cargos importantes, quebrando paradigmas e podendo manifestar aquilo que pensa. Mas é preciso caminhar ainda mais. Por isso esse assunto não pode ficar embaixo do tapete. Discutir e rediscutir o tema sempre, com certeza, nos trará grandes avanços, nos trará grandes resultados. Então é muito importante que a gente tenha toda essa discussão e esse debate. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, doutora Júlia, doutora Elvira. Obrigada pela contribuição, obrigada por todas as informações que nos trouxeram. Bom, gostaria de aproveitar para chamar uma reportagem ainda discutindo os direitos e os avanços da mulher na história do nosso país. E para falar um pouquinho mais, então, a jornalista Lenilda Luna, que participa de um movimento importante, movimento nacional, mas representa, então, aqui em Alagoas, o movimento Olga Benário. Acompanhe conosco a reportagem. Olá, olha, a equiparação dos direitos das mulheres dentro da sociedade é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo. Várias mulheres construíram essa história de batalha realmente pela garantia desses direitos. Algumas dessas batalhas resultaram em grandes conquistas, em muitos avanços, outras, infelizmente, não chegaram ao desfecho que a gente tanto aguardava. Mas, com certeza, essas mulheres quebraram paradigmas e serviram de influência para novas gerações. E a gente, para falar sobre essas conquistas históricas, esses avanços e também sobre as barreiras que a gente ainda enfrenta, a gente conversa agora com a Lenilda Luna, que é jornalista e integrante de um desses movimentos, o Olga Benário. Lenilda, um prazer, primeiro, receber você aqui no OAB Cidadania. Como é que fica essa análise histórica? Você que já integrou ao longo da sua vida também essa luta e agora faz parte desse movimento que já leva o nome de um dos grandes expoentes dessa luta. É um prazer também falar aqui no OAB Cidadania, reencontrar a Ludmila. Pois é, Lud, são várias lutas. A luta das mulheres, ela tem uma frente ampla de questões de bandeiras, né? Que vão desde questões mais individuais até questões coletivas, questões que são específicas da mulher e questões que são tratadas dentro da sociedade, dentro do mundo do trabalho. Então, o movimento de mulheres ele é muito amplo. Nós integramos o movimento Olga Benário, ele vai fazer 5 anos de fundação, ele foi criado a partir de um encontro latino-americano de mulheres em Caracas, na Venezuela, e quando essas mulheres retornaram, as delegadas brasileiras que participaram desse encontro latino-americano, eram 21, de alguns estados, elas resolveram formar esse movimento de mulheres Olga Benário, em homenagem a Olga Benário, que foi uma líder comunista que veio para o Brasil, cumpriu uma missão e teve uma atuação muito destacada, e uma mulher que, infelizmente, acabou morrendo nos campos nazistas, né, mas deixou uma filha com Luiz Prestes, uma filha brasileira que mora no Rio de Janeiro. Então, uma mulher internacionalista, mas que tem uma história ligada também ao Brasil. E que demonstrou essa força da mulher como militante, como mãe, em todas as frentes. Então, baseado na Olga Benário, nesse exemplo de Olga Benário, a gente constrói esse movimento
que luta por questões da mulher na vida social, no mundo do trabalho, também nas questões particulares, porque não dá para tratar, né? São questões que vão desde, por exemplo, uma situação específica como assédio numa entrevista de emprego. A gente já lidou com essas questões, já denunciou. Quer dizer, uma mulher ainda hoje, no século XXI, quando vai se candidatar a um trabalho, ela passa por assédio, por aquela questão de, vamos ver, né? Então, uma pressão para ela se mostrar sexualmente aberta para conseguir essa vaga de emprego. Isso é absurdo no século XXI, mas acontece. Eu comecei a militância na adolescência. Eu imaginava já, nessa altura da vida, pelo menos encontrar um mundo onde as mulheres entrassem e saíssem de relacionamentos de forma mais livre. Mas não é, a gente ainda luta para que ela, no dia que ela decide se divorciar ou por fim no relacionamento, ela tenha liberdade para isso e colocar em risco a própria vida, como ainda acontece. Então, são várias questões. Esse ano mesmo a gente começou com uma situação que parecia pequena, mas no movimento de mulheres a gente começa a perceber que a gente não pode deixar passar nada, que as coisas se acumulam. Então, aconteceu o quê? Hoje as redes sociais, elas pautam muito o movimento, e uma cliente de um bar se sentiu incomodada porque um bar tinha lá frases, já tinham frases, ela que chamou a atenção, dizendo que os hormônios femininos presentes na cerveja fazem com que as pessoas que bebam falem besteira. Quer dizer, uma associação com hormônios femininos e falar besteira. Então, a gente chamou a atenção, besteira como? Quem são as mulheres alagoanas? Nícia da Silveira, que foi, né, uma mulher pioneira, única numa turma masculina de medicina na Universidade da Bahia. Então, são essas mulheres, Dandara, são mulheres, Linda Mascarenhas, que é artista, são tantas mulheres alagoanas que demonstram que hormônios femininos estão associados com pioneirismo, com combate, com luta, com coragem, não com falar besteira. Infelizmente, esse exemplo dá o tom de que é uma coisa muito presente ainda dentro da sociedade, em pessoas que se dizem que não há uma discriminação, que não há um preconceito, mas acaba sendo uma coisa que historicamente vem sendo colocado como normal, né? E é isso que a gente precisa combater. Pois é, a gente começa a lidar com, tanto na questão da mulher, como em outras questões como o racismo. A gente lida com piadinhas e com uma cultura que está entranhada no nosso cotidiano. E por isso, às vezes, a gente não percebe. A gente nem se julga racista, machista, homofóbico, até o momento em que a gente se pega falando, repetindo frases, ou reproduzindo preconceitos, ou fazendo pré-julgamentos, e aí a gente se autoavalia. E isso é importante. É por isso que, quando a gente faz parte de um movimento, a gente chama a atenção, olha, isso aí, essa sua postura é machista. Colocar num bar uma frase que desmerece a mulher, que hoje vai para o bar e paga a cerveja com o dinheiro do trabalho dela, ela paga a conta, quer dizer, então você acha o quê? Você não quer a clientela feminina ali? Ou a mulher ir para o bar, que eu acho uma questão séria, por conta já dessa concepção, quantas vezes mulheres, amigas se reúnem no bar e tem que enfrentar assédio de outros clientes, alguns assédios que quando se diz não, com a educação se afastam, outros não. Já houve casos aqui em Maceió em que, por negar um assédio, uma mulher levou um soco. Acontece. Homens bêbados que acham que uma mulher num bar sozinha não pode dizer não. Então, tem questões que são de comportamento e tem questões que são sociais, que precisam ser vistas assim, como, por exemplo, garantia de creches nos bairros, no trabalho, para que a mulher possa exercer, porque nós conquistamos o mundo do trabalho, né? Hoje nós conquistamos a participação em várias profissões, mas nós não deixamos o lar. O que a gente fez foi uma dupla jornada, uma tripla jornada. Então, a casa ainda na maior parte das vezes, uma obrigação feminina e o trabalho também. E aí, quando a mulher se divide, ela é mãe, aí não tem creche, como é que ela vai trabalhar, manter a família, deixar o filho com quem? Então, tem vários aparelhos, equipamentos sociais que precisam ser garantidos para que a mulher possa realmente se dedicar ao trabalho que ela gosta, trabalhar, estudar e continuar vivendo, continuar, né? E outras questões de comportamento, que ter uma maior participação dos companheiros também nessa vida doméstica, que alguns bons exemplos a gente já tem, outros
ainda está muito distante, né? Lenilda, agora como é que fica a análise? A gente está falando da sociedade, do convívio, né, entre as pessoas. Existem algumas leis que garantem realmente o direito das mulheres. A gente tem uma das grandes leis, que é a Lei Maria da Penha, né, para a proteção realmente da mulher. Mas a gente ainda, você como teve muitos anos na reportagem, já deve ter feito algo do tipo, mostrando que muitas mulheres chegam para denunciar, tentam ter o direito que já está garantido na lei imposto, e há uma discriminação também, às vezes, por parte desses órgãos que deveriam proteger a mulher, que deveriam aplicar essa lei. Mulheres que chegam, por exemplo, à delegacia para falar sobre casos como esse, de um soco que levou por não querer ser assediada, foi vítima de um companheiro. Há ainda essa visão de que aquela mulher pode ter sido agredida porque ela provocou. A gente ainda pode fazer essa análise? Não, tem muito essa cultura, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais uma questão de estupro ou violência contra a mulher, sempre tem alguém para dizer, bom, mas ela deve ter feito alguma coisa para chamar a atenção. Ela deve ter feito... uma das bandeiras do movimento feminista é que a culpa nunca é da vítima. Quer dizer, não foi a saia da mulher que provocou o estupro, não foi o fato de ela querer se separar ou de ela não querer cozinhar naquele dia que provocou a agressão do marido, é porque existe uma cultura patriarcal que diz que a mulher tem que estar à disposição e que ela pode, né, de certa forma, ser vista como um objeto e por isso ela está à mercê de agressões. Em Maceió mesmo, não falo nem de Alagoas, em Maceió, que é a capital, a gente não tem a delegacia funcionando 24 horas. Quer dizer, todas as estatísticas demonstram que a violência à mulher aumenta no final de semana, quando o marido está em casa, começa a beber, né, fica em casa sem trabalhar. Então, principalmente sexta-noite, sábado e domingo, a delegacia fechada, exatamente quando as mulheres são mais agredidas. Usando todo esse contexto das batalhas que foram travadas no passado, das conquistas dessas mulheres que viraram um expoente, e o nosso contexto atual, o que a gente pode projetar para o futuro? A gente deve ter avanços a curto, médio ou longo prazo nesse pensamento? Eu acho que é uma luta permanente, nós temos conquistas, mas é aquela tal história, né? Sempre que a gente chega a uma conquista, a gente comemora e se prepara para a próxima luta, porque é uma situação permanente, é uma situação histórica, né? A gente estuda também para enfrentar aquela ideologia de que foi sempre assim e vai ser sempre assim. A sociedade não foi sempre patriarcal. Teve momentos históricos em que ela era principalmente matriarcal, porque ela era tribal e as mulheres eram o expoente das tribos, eram as que se identificava a família pela mulher, que era a mãe, né, que às vezes tinha filhos com vários homens diferentes dentro de uma tribo. Quer dizer, a sociedade já foi de várias formas diferentes. Então, nada pode ser dado como, tem que ser assim, assim que sempre foi. As coisas são passíveis de mudança, os comportamentos, as regras, as ideologias, a sociedade é passível de mudança desde que a gente se movimente. E quando existe uma sociedade em que um grupo é discriminado e se sente oprimido, essa sociedade não está bem, né? Porque é uma sociedade, ela tem que ser baseada em igualdade, em liberdade de expressão, em democracia, é assim que nós acreditamos. Então, vamos continuar sempre lutando, comemorando as pequenas e grandes vitórias e indo avante. Lenilda, desde já, novamente, obrigada pela presença aqui no OAB Cidadania. E quem quiser fazer parte desse movimento, quem quiser continuar essa construção, né, pela garantia dos direitos das mulheres, são mulheres de todos os setores, né? A nossa história já aponta isso. Foram várias mulheres que viraram expoentes e que estavam em diversos setores da sociedade, né? Professoras, políticas, jornalistas. Essa construção precisa ser conjunta, né? Então fica o convite para o pessoal. Claro, quem quiser conhecer mais o movimento algabenário, nós temos fanpage, tanto nacional como nos estados. Tem uma fanpage do Movimento de Mulheres Algabenária aqui em Alagoas, é fácil achar no Facebook. E lá a gente marca os encontros, as reuniões, os estudos.
E também temos um site, que é o movimento olgabenario.org.br. Também é fácil de encontrar, né, na internet. Nos encontrem e participem. É isso, obrigada pela participação. Falamos com Lenilda Luna, que é jornalista e integrante do movimento Olga Benário. Bom, com todas essas discussões, vários avanços, mas tem muita coisa para ser feito. Vamos continuar sempre discutindo esse tema e acompanhando todas as novidades. Mas para isso, vamos descansar um pouquinho, vamos para o intervalo e até já.